Olá, tudo bem? Hoje vamos à disciplina de física. Ai, meu Deus! Física é bem difícil. Qual que é fácil? Não encontrei ainda. Mas vamos com calma. Hoje o tema da interpretação é o sistema massa, esse sinal de massa ou esse sinal de massa. Mola. Então, eles têm a ver com o sistema harmônico simples. Mas vou interpretar o resumo da aula e você tem que lembrar que é importante na hora da aula prestar bastante atenção. O sistema massa-mola, ao que se refere? Então, nesse sistema, ele vai ser composto por uma mola que está presa a um objeto e é aplicada uma força. E essa mola vai comprimir ou esticar. Veja só. Tá vendo? Aqui temos um objeto e ele está preso a uma mola. E está relacionado ao movimento horizontal ou vertical. O que é importante você saber é que a mola ela tem uma constante. Que é representado pela letra K. Porque vai depender do material em que a mola é feita. Veja só. Esse é um material bem flexível. Já esse é um material mais firme, ou eu que sou fraca. Mas você viu, comparando? Uma ela se movimenta bem facilmente e a outra já tem dificuldade. Então, cada uma dessas molas vai ter um valor diferente da constante, porque vai depender se ela é mais rígida, mais flexível. E tudo isso vai influenciar o movimento. Talvez você esteja se perguntando em que isso é aplicado. Tá vendo aí o carro? Então, tem o automóvel, tem o pneu e na parte interna tem uma mola, como vocês podem ver aqui no desenho. Então, conforme o carro vai se movimentando, vamos imaginar que aqui seja o carro e aqui a mola, que está presa ao pneu, que está em contato com o chão. Então, conforme o carro vai se movimentando, você vai dirigindo, não importa as irregularidades do terreno, ele vai conseguir um certo equilíbrio. Então, ó, tem o carro que tem uma massa, a mola, que tem uma constante, que vai depender também da força que vai sendo aplicada sobre ela, certo? Veja que tem uma aplicação prática e esse foi só um exemplo, tem outros também. Mas num sistema qualquer, como a gente pode observar aí no desenho, temos um objeto e uma mola. Eles estão numa superfície, tá lá um objeto preso à mola. Esse objeto tem massa. Tem a massa e a mola
tem uma constante K. Mas vamos imaginar que eu aplique uma força, fazendo a mola comprimir na horizontal ou assim na vertical. Vamos ver aqui no desenho. Eu estou comprimindo a mola. Veja aqui no momento 1 e no momento 2. No momento 2, eu vou aplicar uma força. Mas a mola também vai ter uma força elástica, porque ela quer voltar ao seu ponto de equilíbrio. Então parece que essas duas forças estão brigando. Veja só. No momento 1, o objeto está no seu ponto de equilíbrio e a mola também não fez nenhum tipo de movimento, nem esticando, nem comprimindo. Então ele está ali no momento inicial. Mas na hora que eu aplico a força, a mola vai tender a querer voltar ao seu ponto de equilíbrio. Então ela vai exercer uma força contrária. Então, para encontrar essa força elástica, vai usar na fórmula aqui o sinal de subtração, sinal negativo, porque as forças são contrárias. Então, por esse motivo, pelo fato de serem forças contrárias, eu vou usar o sinal negativo. Então, vou precisar do valor da constante, que é um número que já depende do material, multiplicado pelo deslocamento de quando ele estava em equilíbrio e quando ele se deslocou. Vou usar aqui a letra X, o K aqui está muito troncho. Melhorou. Então, para encontrar a força elástica, eu vou multiplicar menos K vezes X. Mas quando eu aplico essa força e solto, o que acontece com a mola? Ela fica parada? Não, ela quer voltar. Mas lembra que teve uma força que foi aplicada, uma força contrária? Então, essa força vai fazer com que ele tenha um movimento contínuo. Por exemplo, no primeiro desenho ele está lá em equilíbrio, no segundo é aplicado a força, é comprimido e depois eu solto. Então, ela vai se movimentar. Se não tiver atrito ou ele for desconsiderado, ele vai ficar fazendo esse percurso. Ai, como tá troncho. Desculpa aí. Então, aqui é o equilíbrio. Viu? Foi aplicado a força e a própria força elástica brigando entre si. Então, F é a força que foi aplicada e em sentido contrário a força elástica. E quando solta o objeto, ele vai ficar indo e voltando.
Ao passo que ela estica, passando do seu ponto de equilíbrio, ela também vai querer voltar. Então a força elástica vai atuar agora puxando o objeto de volta. Porque a força elástica quer puxar o objeto de volta para que ele volte ao seu estado de equilíbrio. Então ele vai ficar fazendo esse movimento contínuo. Por exemplo, ó, eu sei que aqui não está uma demonstração perfeita, mas é só para vocês terem uma ideia. Eu precisaria de uma régua maior. Mas veja, ele está aqui parado. Aí eu comprimi e soltei. Tá vendo como ele fica fazendo um movimento semelhante? Então, esse movimento na vertical ou na horizontal vai ser chamado de período. Tá vendo só? Tem a letra A, mas pode ser letra X, tanto faz a letra. Mas veja que esse é o caminho que ele vai percorrer, os limites que ele vai percorrer. Por isso que ele se chama movimento harmônico simples. Então, o período, como é que você encontra? Tem uma fórmula, onde T é o período, é igual a 2π vezes m sobre k, a raiz quadrada de m sobre k. Então, eu vou encontrar este período, que significa quantas vezes ele vai fazer esse movimento. Por exemplo, um exemplo para te ajudar a entender melhor. Veja, temos um bloco com uma mola que ele se desloca entre 10 centímetros para um lado e 10 centímetros para o outro, a partir do ponto de equilíbrio. E ele tem a massa de 250 gramas. E está no ponto de equilíbrio, preso a uma mola com uma constante elástica K igual a 100 newtons por metro, conforme a figura. O atrito é desprezível. Então, primeiro ela vai ser esticada. Até o ponto A. E em seguida vai ser liberada. Então, primeiro vai esticar e ela vai ficar as forças conflitando, fazendo com que ela faça o movimento durante 1 segundo. Então, dentro desse tempo, né, de 1 segundo, quantas vezes ela vai fazer esse movimento? 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes ou 6 vezes? Então, vamos lá. Primeiro é importante lembrar uma coisa. Então, o tempo, esse tempo de 1 segundo, vamos deixar um pouquinho aí em reserva. Nós vamos primeiro encontrar o período. Lembra da fórmula? Agora, vamos substituir os valores. Então, de acordo com o Sistema Internacional de Medidas, não vamos usar gramas, vamos ter que mudar para quilogramas.
E como faremos isso? Lembra? Calma que eu vou dar uma dica. Lembra aquela tabelinha? Então vou colocar só um G. Então, iniciamos ali em grama, vamos dividir. Você está duvidando de mim? Então, vamos ver. 250 dividido por 10, viu? Vinte e cinco dividido por 10. E de novo, dividir por 10. Viu? Então, essa tabelinha precisa memorizar. Vamos voltar lá na questão. Então, a massa, 0,25 gramas. A constante é 100. Então, podemos dividir e depois tirar a raiz. Lembra que é importante você aprender a fazer esses cálculos manualmente, porque às vezes na prova o professor não vai permitir o uso de calculadora. Mas vamos lá. 0,25 dividido por 100. Então, agora vamos tirar a raiz. Deu 0,05. Agora, lembra, o π, qual é o valor dele? Mais ou menos 3,14. Então, vamos colocar um acento ali, um tio, para dizer que é aproximado, é um valor aproximado. 2 vezes 3,14 vezes 0,05. Então, encontramos o período. Mas 0,314 é a resposta final? Ainda não. Veja que nas alternativas nem tem esse valor. Por quê? A pergunta foi quantas vezes ele vai fazer aquele movimento durante 1 segundo. Então, eu vou dividir 1 segundo, vou dividir por 0,314. Porque, veja só, vamos dizer que o movimento começou aqui. Aqui é o início do... tá em equilíbrio.
tá em equilíbrio, tá parado. Então, ele foi esticado, voltou para o equilíbrio e depois comprimiu. Depois volta para o equilíbrio. Então, o tempo que ele levou para esticar, voltar para o equilíbrio, comprimir e voltar para o equilíbrio, levou 0,314 segundos. E para ele fazer esse mesmo trajeto 2 vezes, é só você somar. Zero vírgula 628. Então, ainda não chegou em um segundo, então dá para ele fazer mais um movimento. Então, vamos somar mais uma vez. 0,628 mais 0,314, que dá 0,942. Então, quase um segundo. Vamos ver se dá para acrescentar mais um movimento. Aí passou de um segundo. Então, nós percebemos que ele consegue fazer 3 movimentos em um segundo. Ficou claro? 3 trajetos completos. Estica, aí ele volta, estica de novo, volta uma vez. Estica e volta 2 vezes, estica e volta 3 vezes. No tempo de um segundo. Ele consegue completar os trajetos, né, de esticar e comprimir e voltar ao equilíbrio 3 vezes. Entendeu claramente? Então, a resposta vai ser um segundo dividido por 0,314, que vai dar dividido 3,18, ou seja, 3, que é o número inteiro, 3 vezes. Certo? Ficou confuso? Então volta e assiste novamente. Porque hoje a tecnologia está contra mim. A mesa digitalizadora aqui deu problema, o computador deu problema, tá todo mundo contra mim. Mas eu sou teimosa e deu certo. Vamos para outro exemplo. A outra questão diz que uma mola com a constante igual a 200 newtons por metro a mola ela tem 20 centímetros. Só que aí é aplicada uma força e essa mola se comprime até ficar com 15 centímetros. Então, veja que a questão fala em módulo. Módulo, eu não vou usar o sinal negativo, vai ser sempre positivo. Então, a fórmula eu não vou precisar usar o sinal negativo porque a questão pede o módulo da força. Então, vou usar assim que fica mais fácil. Então, a constante já tem. Mas e o x? Vai ser 20? 15?
Não, lembra que 20 centímetros ela está em equilíbrio, então ela comprimiu para 15, então eu vou fazer a subtração. Então, se eu tinha 20 e tirei 15, sobrou quanto? 5. Então, lembra? Pede emprestado. Aí vai ser 10 menos 5, que dá 5. 1 menos 1, 0. Mas está em centímetros e eu preciso mudar para metros. Como é que eu vou fazer isso? Lembra da tabelinha? De novo. Então, eu estou aqui em centímetros e vou dividir por 10. Não sei por que tá mais, mas enfim, povo doido. Então, 5 dividido por 10 vai dar 0,5. Dividido por 10, 0,05. Então, vou usar o valor em metros. Em mágica, tudo voltou. Então, vamos colocar a fórmula. Lembra que está em módulo, por isso que eu vou deixar o constante aqui positivo. E agora é só substituir. Vamos multiplicar na calculadora. Então, encontramos que a resposta é a letra B. Aê! Parabéns! Viu que tem lá metros. Então, por isso que convertemos. Beleza? Entendeu? Então, é só um resumo para você relembrar o que foi a aula. Mas essa fórmula, ou ela com sinal negativo, sem entender, ela é a lei de Hooke. Certo? Para você memorizar aí. Entendeu? Tudo bom? Tudo bem? Então, continua treinando, tá bom? Tchau!